Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor e poder compartilhar da palavra de Deus nesta noite franqueada a mim. Obrigado, pastor Celso, pelo convite, por franquear esse lugar sagrado. Nunca é fácil pregar, né, no culto do pastor, culto de ensino. É difícil, é muito difícil. Se alguém reputa facilidade, me preocupa, porque esse lugar é de muita responsabilidade. Mas Deus tem uma palavra para nós esta noite, e em rápidas palavras eu gostaria de compartilhar. Se os irmãos quiserem ficar de pé, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 14. Não sei se é tão conhecido assim dos irmãos da igreja, mas é um texto que tem me chamado a atenção. Confesso que nunca preguei essa palavra, mas Deus deve ter algo para nós. 1 Reis 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Diz assim a palavra do Senhor: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecido como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. E ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente. E você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos juntos da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, a Bíblia diz que o único ou último inimigo a ser vencido é a morte. Não se preocupe que nós não vamos transformar a minha pregação, a minha palavra, num culto fúnebre. Não é essa a ideia. Mas é um fato. A morte assusta todos nós. Se eu perguntasse se alguém deseja morrer aqui, só se alguém estiver em estado de depressão profunda, que a morte seja o seu único ou o seu último desejo, a sua última tábua de salvação. Ninguém quer a morte. Ainda que saibamos pela palavra de Deus que a morte para o crente, a morte para o cristão, ela é o trampolim, ela é um degrau, ela é uma passagem para aquilo que nós muito almejamos. Nós somos humanos e nós não queremos a morte. Não desejamos a morte, e isso é espiritual, isso é de Deus. Deus nos deu o dom da vida, e nós precisamos, e nós devemos, como cristão, como verdadeiro cristão, viver a vida plena que Deus nos deu. Desejar a morte, querer a morte é doença mesmo, e doença espiritual, porque Deus nos deu o tempo para viver, e nós devemos nos agarrar. Mas a morte é um tabu.
pastor Celso anunciou aqui que foi num culto fúnebre no domingo, né? O pai do pastor Adilson, daquela família de levitas, né? E foi uma festa. A Bíblia diz que preciosa é para o Senhor, Salmo 115, verso 16, a morte dos seus santos. Eu já perdi meu pai, senti falta, mas irmãos, meu pai se converteu no leito de dor, no leito de morte. Depois de 32 anos, nós testemunhando com a nossa vida, pregando o Evangelho para ele, seu primeiro culto na igreja foi o fúnebre. E eu louvei a Deus por aquela oportunidade. Ô santa oportunidade. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o último inimigo a ser vencido. Lá no final, quem conhece escatologia, quando terminar os tempos, encerrou Cristo. Vencerá por final a morte. Por uma razão simples, não haverá mais pecado. A morte não é uma pessoa, como nós muitas vezes personificamos. Vem com capa preta, uma foice. Não, ela é uma entidade dada por Deus, em razão do pecado do homem. E nós precisamos entender e conviver pacificamente com a morte, sabendo que vai ser o último inimigo nosso. Se Cristo não vier no arrebatamento nos buscar, vai ser a morte, a nossa última batalha. A batalha final. E vamos ter que enfrentar, com ou sem dor. Se é a batalha final, se é a batalha que vai nos garantir a vitória, se olharmos Coríntios 15, o tratado de Paulo com relação à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, o texto vai dizer que Cristo foi a primícia. Hoje no discipulado ali com os nossos alunos, eu estava falando sobre a igreja, né? Só a igreja porque houve morte. Se não houvesse morte, não haveria possibilidade de igreja de Jesus Cristo. Houve morte e ressurreição. Cristo, as primícias. O que são as primícias? As primeiras coisas, primeira colheita, a primeira a frutificar, vem Cristo. E Paulo usa as primícias e exemplifica a morte, para dizer, Jesus ressuscitou. Para dizer, onde está, como Paulo disse, ó morte, a tua vitória. Com a morte, irmãos, nós vamos, depois das primícias, recebermos a vitória. Mas vamos deixar isso para o final. Não quero a morte já não. A vida nos impõe diversas batalhas. A vida nos impõe diversas dificuldades, problemas, uns maiores, outros menores. Cada um de acordo com a nossa capacidade de poder aturar, de poder suportar, é o que diz a palavra. E Deus não nos dá, parafraseando, né? Batalhas maiores do que aquelas que nós podemos suportar. O texto diz aflição, batalhas. A morte vai ser a última, mas até lá, irmãos, nós temos diversas batalhas. Diversos embates, e nós precisamos nos preparar.
parar. O texto que eu li fala de um rei, da sua mulher e do seu filho. A Bíblia diz nesse texto que Abias era um menino. E esse menino, lá na frente, versículo seguinte vai dizer que era o único da casa de Jeroboão, que Deus se agradava. A história de Jeroboão era mais ou menos assim. Foi o primeiro rei de Israel, pós-divisão. Morre Salomão, e aí o reino se divide. Salomão foi pesado com o seu povo, muitos impostos. E aí, depois da morte de Salomão, algumas lideranças vieram falar com Roboão, que era o sucessor, para fazer um ajuste de caixa. Muito imposto, estava muito pesado. Roboão vai se aconselhar, primeiro com os idosos, com as lideranças mais antigas, mais experientes, e disseram, realmente precisamos afrouxar, não precisa tanto. O reinado de Salomão havia sido muito grandioso, muito gastador, nada comparado com a nossa situação atual. É pesado, né? E aí tem que buscar impostos, e o povo já não aguentava mais aquilo. Foi se aconselhar com os velhos, não aceitou os conselhos, foi com os seus pares, colegas, né, de juventude, rapaziada sua, né? E ele disse, não, seja mais pesado. Se o seu dedo mindinho era o peso dos impostos de Salomão, seja a cintura. Roboão aceitou o conselho dos mais novos e assim fez. Resultado, dividiu o reino. O reino do norte, Jeroboão, fica o reino do sul, Judá, fica Roboão. E a história de Jeroboão a gente vai conhecer a partir disso. Primeira coisa, uma das coisas que ele fez, né, com medo de perder o reino, ele modifica a forma de adorar a Deus. O povo ia para Jerusalém, de vez em quando, nas festas, né, nos feriados, nos dias de convite, ia para Jerusalém quando tinha necessidade, buscar a Deus, porque lá era o lugar de fazer oferta, lá era o lugar de adorar a Deus. O que eles fizeram? Não, eu vou lá em Betel, lá em Dan, vou criar lá 2 bezerros, bota lá, e o povo vai me adorar. Aí eu não corro o risco de perder o reino, de Roboão me tomar de novo o povo. Olha que situação, e Deus obviamente não se agradou daquilo. Adoece Abias, o filho. Mas Jeroboão sabia quem era Deus. Conhecia o profeta que Deus usava em Israel, e mandou a sua esposa. E aí nós vamos ver o desenrolar desse texto. A primeira coisa que ele viu, vai lá, o profeta Aías está lá, ele já falou a respeito do meu reino, se cumpriu, tenho o reino, vai falar de novo, mas disfarça. A mulher que não foi nem um pouco prudente, a mulher que não foi nem um pouco sábia, poderia ter confrontado. Jeroboão, o problema não está na doença, o problema não está na morte do nosso filho, o problema não está na morte, o problema está na adoração. O problema está na forma como tu está conduzindo o povo. Às vezes, irmãos, é preciso confrontar. A doença de Abias era para a morte, Deus havia sentenciado. Mas o que me chama a atenção, todos da casa de Jeroboão morrerão. Inclusive o menino bom, que Deus o reputou como bom.
Deus conhecia a índole. Vai morrer. Mas o texto vai dizer que ele vai ser sepultado com honras. O texto vai dizer que Israel vai prantear, vai chorar. O que eu consigo interpretar, entender, que há diferença na morte. E nós precisamos aceitar, mesmo com a morte, mesmo com a doença, mas é diferente. Deus se agrada. Vai ser para a honra do Senhor, vai ser, não sei como, vai ser para a glória do Senhor, não sei como, vai ser benefício para Deus. Sentença de morte pode isso? Pode. Aquela mulher podia ter feito, ter confrontado o seu marido, o rei. Irmãos, as dificuldades nos colocam oportunidades de aprendizado, de entendimento. Salomão vai escrever: se mostrares ou se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. É nessas dificuldades, a dificuldade maior, há problema maior do que a morte em nossa casa. Podemos ter tudo, não, mas não uma sentença de morte, é terminal. Deus dá oportunidade. O inimigo final é a morte, mas a batalha que nós estamos lutando agora é outra. Precisamos vencer ela, precisamos entender ela, precisamos lutar ela. Oportunidade que Deus nos dá. Estou usando o exemplo da morte, mas pode ser outras coisas. Quantas vezes Deus quer nos dar, quer nos abençoar com um desafio maior, com um desafio melhor, com algo mais vistoso do ponto de vista físico, material e espiritual, mas nós não estamos preparados, nós não entendemos direito o querer de Deus. E muitas vezes sequer lutamos. E às vezes, é mais fácil fingir que está tudo bem. É mais fácil se esconder, como se pudéssemos. Nós não podemos. Não adianta disfarçar, irmãos. Crente não sabe nem disfarçar. Porque em algum momento a gente vai dar uma bola fora. Não dá. Eu ouvi dizer que tem um jogador famoso que foi jogar na Arábia. E você sabe, né? O muçulmano, né? Cristão, né? Países muçulmanos têm muita relutância com relação, né? E numa comemoração de gol, fez o sinal da cruz, o sinal de cristão. Usando como exemplo, tem horas que não dá. Como se pudéssemos nos esconder de Deus. Não adianta. Enfrente a luta de cara. O Senhor vai nos ensinar. Dentro do contexto da vida de Israel, a Bíblia vai dizer que nas lutas, depois da morte de Moisés, foram divididas várias tribos, cada um pegou a sua herança, mas o povo continuou pecando, o povo continuou errando, né? E aí duas consequências, dito pelo Senhor para aqueles povos. Primeiro, vai ter povo que não vai sair desse território, por causa da incredulidade de vocês, dessa tribo, daquela tribo, e ficaram lá. Espizinhando, espinho na carne, sabe? Estão lá. Se bobear, eles tomam de volta. E a segunda consequência, que não é consequência ruim, teu inimigo na porta nossa é ruim, né?
Ter a luta na nossa porta é ruim. Ninguém quer a morte de perto. Não, nós não queremos. Mas às vezes é a alternativa que sobra a Deus para nos colocar no lugar. Esta é uma má notícia que o profeta disse: tem uma notícia. Mas o evangelho não é boa notícia? É. Mas o que o Senhor quer nos ensinar a lutar? O Senhor, irmãos, é como lá fora, a vida espiritual não se distingue da nossa vida secular muitas vezes. Nós precisamos criar habilidade. Nós precisamos ser treinados. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos ter fé. E como vamos conseguir tudo isso se nós não formos testados? Paulo estava nesse dilema em Coríntios 15, quando falava, né? Porque Jesus morre, né? E havia, né, muitos convertidos que eram saduceus, fariseus, uns acreditavam na ressurreição, outros não, e trouxeram essa doutrina para algumas das igrejas. E Paulo vai dizer: ó, se Cristo não morreu, é vã a nossa fé. Se Cristo não morreu, se Cristo não morreu e não ressuscitou, se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se não ressuscita, não tem como o evangelho ser perdurado, ser proclamado, ser difundido. A ressurreição era fundamental e alguns não criam na ressurreição. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, dizia Paulo, foi em vão as vezes que eu enfrentei as feras. É básico nós crermos naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus quer de nós, naquilo que Deus preparou para nós. Essa esperança precisa estar viva dentro de nós, porque aí, irmãos, nós não perderemos batalha, nós não teremos medo da batalha. Nós precisamos enfrentar nossos inimigos de frente, de cara. Não podemos fazer como Jeroboão e a mulher, que disfarça. Vai na igreja. Quem sabe Deus se engana e fala diferente. Quem sabe Deus erra e ajuda. Não, irmãos. Tem dia que a palavra é boa, tem dia que a palavra é doce, tem dia que é evangelho no sentido mais puro, e tem dia que é uma notícia, não má no sentido de nos fazer mal, mas uma notícia de nos advertir, para cuidar, para nos preparar para as batalhas que virão. É treinamento. A outra consequência, lá para aquelas tribos que não agradou o Senhor, vão ficar, mas era uma consequência boa. Eles vão espizinhar, mas vão preparar o povo de Israel para a guerra. Cada batalha, nós precisamos aprender. Cada luta, nós precisamos trazer algo de útil para a nossa vida. Nós não podemos sair por aí desesperados, não. Houve um que morreu e ressuscitou. A vitória já é nossa. Vamos pegar lá no final, né? Como se fosse um revezamento, né? Bastão, vai chegar a nossa hora de pegar. Vai chegar a nossa hora do triunfo, vai chegar a nossa hora da vitória, da medalha. Vai, enquanto isso, vamos lutando de batalha em batalha, conhecendo o que Deus tem para nós. Há um pensador chinês, é tido que viveu lá por volta
de 2600 a.C., bem velho, Sun Tzu, A Arte da Guerra, quem já leu aqui? É livro de cabeceira de militares, livro de estratégias militares. Entre tantas coisas, Sun Tzu dizia assim: se eu não conhecer o meu inimigo e não conhecer a mim mesmo, não tenha dúvida, eu perderei todas as batalhas. Conhecer a nós, conhecer quem somos em Cristo, conhecer quem é o nosso adversário, conhecer aonde nós pisamos, conhecer o que vamos enfrentar, para saber quais as estratégias, como eu devo orar, como eu devo pedir, o que eu devo fazer, a quem eu posso pedir ajuda, a quem eu posso falar daquele assunto. É importante para a nossa vitória, para a nossa conquista. Se não fizermos isso, pode traduzir isso para a vida secular, é a mesma coisa. Nós precisamos conhecer, senão nós não fazemos nada, não alcançamos nada, não vivemos nada. Espiritualmente é assim. Se eu conhecer a mim mesmo e não conhecer o meu inimigo, ou eu conheço o meu inimigo e não conheço a mim mesmo, para cada vitória eu terei uma derrota. É 50% de chance. Nós não podemos viver de vitória em derrota. Crente é para vencer, lutando. E ele termina a citação dele dizendo assim: se eu conhecer o meu adversário, os meus inimigos, e conhecer a mim mesmo, eu não deverei temer nenhuma batalha. Nada. Eu conheço as armas de guerra, eu conheço o meu adversário ou os meus adversários, eu conheço o campo de batalha, eu conheço as minhas habilidades, eu conheço a minha capacidade, então eu vou em frente. É eu, é você, é cada um de nós, e tem lutas coletivas, tem lutas, tem dificuldades que são estruturais, políticas, que envolvem. Estávamos aqui orando pela nação, pela igreja, por problemas que são coletivos. Nos engajamos para fazer, precisamos fazer, luta nossa, como colegiado, como comunidade. Tem outras que são individuais, que é meu, é próprio, é personalíssimo, e não adianta. É eu. Não adianta fazer como essa mulher. Não adianta dizer: eu tenho uma tia que está com um problema assim, que fez isso, que fez aquilo. Não é você mesmo, não finja. Diga para o Senhor o que você fez. Fale para o Senhor dos seus problemas. Não dê volta. O Senhor sabe. O texto vai dizer, irmãos, já estou indo para o fim. O texto vai dizer que a mulher chegou. Fala, mulher de Jeroboão. O profeta era cego, estava velho, já não enxergava mais nada. Mas os passos daquela mulher foram reconhecidos por Aías, o profeta. Não adianta esconder nada, não adianta fingir nada. A nossa vida com Deus tem que ser cristalina, preto no branco. Se não for politicamente correto dizer isso hoje em dia, me perdoe. Mas é assim, é às claras, irmãos. A gente precisa aprender a viver com Deus assim, cara a cara, face a face, problema a problema, dificuldade a dificuldade. Viver de fé é assim.
minha esposa é amiga de algumas irmãs, a irmã Edílis, uma outra irmã, a irmã Luciana, que cantam no coro, e às vezes a gente sai fazer um lanche aí e tal, e aí eu ouço umas conversas assim, e eu admiro a fé dessas mulheres. E eu só escuto, né? Para aprender. Dá para aprender, irmãos. Dá para aprender com muita gente que senta do nosso lado e nós sequer percebemos. Nós precisamos aprender a ser igreja, a viver igreja. É diferente. Quem é? Nada de fingimento, nada de enrolação. Esses dias estava pregando um culto de terça-feira aqui, o pastor deu uma oportunidade para vários irmãos novos aqui, obreiros, uma terça-feira para pregar. Palavra rápida, 2 minutos. E aí brincou ainda com o irmão, me permita usar, é Davidson, né? A gente trabalha lá no Bom Samaritano. Estava preocupado, o pastor brincou, pô, muito branco, ele não é tão branco assim, mas o púlpito é isso mesmo, até para eu que tenho mais de 35 anos de fé, tenho dificuldade aqui. Mas deixa eu contar. Ele veio e deu um testemunho, só que num dia antes ele tinha encontrado comigo aqui no estacionamento, e sem querer ele bateu na traseira do meu carro. Aí quando era uma reunião de obreiro, permite dizer isso, Davidson. Nós não podemos fingir quem somos. Nós temos que ser quem somos. Nós precisamos ser quem somos. Se ele não tivesse esperado por mim avisado, eu não tinha nem visto. Fez 2 furinhos no para-choque embaixo, porque o carro dele corria e bateu o parafuso. Eu não tinha nem visto. E aí ele lá, muito preocupado, né? Pá, o carro é teu, eu bati e tal. Vai em paz, irmão. Não foi nada, já tem que fazer uma reforminha aqui. Eu sou meio barbeiro, já tinha batido do lado também. Estacionamento é complicado. Apertamos a mão, fomos embora. No outro dia ele veio me dizer, mas ele me disse assim, teve um irmão aqui que me falou, não, vai embora. Esse carro aí certamente tem dinheiro, ele arruma. É disso que eu falo. Nós não podemos fingir, irmãos. Nós não podemos botar uma roupa para um culto de terça e de domingo e trocá-la quando sair da igreja. A roupa tem que ser igual. A crença tem que ser igual. A fé precisa ser a mesma. O caráter não pode mudar de acordo com a dificuldade, a necessidade, a luta, o problema. Não! A nossa natureza é diferente, precisa ser diferente. Outro dia ele veio me mostrar um vídeo, pô, moço, descobri, não fui nem eu que bati, nem ele tinha batido, era alguém que tinha batido no carro dele. E aí encostou no meu. Eu e ele só descobriu porque viu depois a batida. Mas, Davidson, são dessas pequenas coisas que são formados caráteres de verdadeiros homens de Deus neste lugar. É de pessoas assim, é de exemplos assim, crentes, que não importa o problema, a consequência, a dificuldade, sem fingimento, eu não vou botar uma roupa diferente, não. Até porque o Senhor vê. O Senhor conhece os nossos passos. Engana-se quem acha que pode vir aqui enganar. Não, irmãos, Deus conhece. E é Deus para todos. Deus não poupou Abias, o filho de Jeroboão. Vai morrer. Pode dizer, quando chegar na tua cidade, ele morrerá. Mas não tem uma chance. Não tem misericórdia? Não. Para Jeroboão e a sua família? Não.
Para o menino, não, a morte não será o fim. A Bíblia diz que Deus se agradou. E quando Deus se agrada, nem a morte, nem o inferno, nem a dificuldade, nem o problema tira o brilho da nossa vitória, o brilho da nossa luta. É Deus. É Deus cuidando. Moisés orou para o povo de Israel antes de morrer. E pediu para abençoar os esforços. Nem todas as lutas vamos vencer. Não, irmão, mas se esforça. Vamos nos esforçar. Deus está observando o quanto nós nos esforçamos para fazer. O quanto nós nos esforçamos para fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. O nosso esforço é recompensado. Às vezes não é nem o resultado. Pode ser bom para um, ruim para outro. É assim. Às vezes o pastor não agrada a todo mundo, agrada a uns, não agrada a outros, mas ele se esforça para fazer aquilo que Deus tem colocado no coração dele. É assim que funciona. O importante é que vai chegar o dia de nós derrotarmos o último dos nossos inimigos, a morte. Mas chegaremos lá triunfantes, ninguém vai nos tirar. Aleluia. O menino foi saudado, o menino foi honrado, porque Deus viu coisa boa. Deus olha, mesmo muitas vezes de longe, Deus observa. Ah, não viu, mas ele ouviu. Ah, ele está, não, mas ele conhece Deus, ele sabe onde eu ando. Ele sabe onde tu andas. Deus conhece, irmãos. A Bíblia vai dizer, Juízes 2:1, que Josué, ele foi sepultado, com 110 anos, ele morreu e foi sepultado, na terra da sua herança. Nossa luta não é em vão. Os problemas farão-nos crescer diante de Deus e dos homens. E um dia, como Josué, nós haveremos de chegar no lugar que o Senhor nos prometeu. É lá que a nossa vida começa. É lá. Josué foi sepultado no monte, na cidade em que ele herdou. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Deixe ela lá. Vamos viver. Vamos indo ao encontro dela, aprendendo, lutando, nos esforçando, ouvindo o conselho de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. É assim que Deus quer. É assim que nós precisamos viver. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender o querer de Deus, a lutar todas as batalhas, conhecendo-as profundamente e vivendo uma vida verdadeira com Deus. Que Deus vos abençoe. Podemos orar, pastor? Convido-vos para ficar de pé com a permissão do pastor. Deus falou comigo através dessa palavra. Eu tenho certeza que para alguém a palavra serviu. A palavra nunca volta vazia. A gente olha aquele culto assim, a palavra hoje não. Daqui a pouco sai 3, 4, 5. Deus arranca. Se alguém quiser uma oração, quiser vir à frente, fique à vontade. Nós estaremos orando junto com os pastores. Que Deus possa nos ajudar a conhecer as batalhas, a lutar as batalhas e a viver, não temer a morte.
não temer esse inimigo maior, porque um dia nós triunfaremos como Cristo. Nós ressuscitaremos como Cristo para viver a nossa vida com Deus. Tem alguém que não é crente aqui que gostaria de aceitar Jesus? Ter a fé que nós temos, crer em Jesus que nós cremos, viver a vida que nós vivemos, ser diferente, como muitas vezes você pensa que somos. Levante a mão, nós queremos orar. Pastor, o meu irmão apareceu uma mancha no estômago dele, estamos preocupados que possa ser um câncer. Nós vamos orar pelo seu irmão. Felipe, vamos orar pelo Felipe. Lutas, dificuldades, nós temos um Deus que cura. Amém? Eu creio assim, a igreja crê assim. Nós vamos orar. Mais alguém com alguma enfermidade, algum problema? Pastor, também tomo remédio psiquiátrico. Vamos orar para Deus te ajude a passar por essa luta que não deve ser fácil. Amém? Como é o teu nome mesmo? Tiago. Amém. São só esses? Amém. Você crê que Jesus pode curar? Amém. Pastor Félix, você vai impor a mão na irmã. Qual é o seu nome? Janete, o nome do seu esposo? Nésio. Pastor Félix vai orar impondo as mãos e Deus vai fazer a obra na vida do seu esposo. Amém? Nós queremos assim. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, pela oportunidade de pregar a tua palavra, de testemunhar dos teus feitos, de dizer o quanto tu és Deus para nós. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito por nós. Obrigado, Senhor, também pelas lutas e dificuldades que muitas vezes nós não queremos passar, reclamamos, Jesus, mas Deus, tu és bom. Ajuda cada um dos teus filhos, Senhor, que estão passando por lutas, dificuldades, algumas intransponíveis. Jesus, Deus ajuda, Senhor, a passar pelas dificuldades. Aonde houver enfermidade, Senhor, tu cura. Aqui está, Senhor, a vida colocada, Senhor, do Tiago, do seu irmão, com aquela enfermidade. Nós cremos em tua palavra e há poder no teu nome. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que é posto, colocado pelo inferno, para tirar a paz, a alegria, o gozo de te servir. Ajuda, Senhor. Guarda a tua igreja, ensina-nos a te servir, ensina-nos a fazer a tua vontade, por graça e misericórdia, Senhor. Que possamos te servir sem fingimento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.